Não há dinheiro que pague o amor dos nossos pais. Admiro bastante todo aquele indivíduo que tem uma consideração forte para com os seus familiares, especialmente quando a atenção vai para os seus progenitores. Duas grandes figuras que eu não deixarei de agradecer, pois, se não fosse o esforço que os dois tiveram para mim, talvez hoje eu não estivesse aqui a dirigir-me para vocês. Mais uma vez, a Bíblia nos ensina que devemos respeitar o nosso pai e a nossa mãe para que tudo possa correr bem nas nossas vidas. Fico muito triste quando vagueio pelas ruas das cidades onde eu normalmente passo, pessoas da terceira idade na rua, abandonadas e com poucos recursos para a sobrevivência. Isso faz-me levantar muitas questões que na maior das vezes busco respostas rápidas, mas que quando analisadas elas são sem fundamentos, porque eles merecem o mesmo amor que deram enquanto nós, como os seus filhos, não tínhamos a noção de como as coisas são neste mundo. É muito comum nas comunidades africanas, e não só, colocarem os seus pais fora de casa por razões desprezíveis que a algum momento põem toda a comunidade numa vergonha. Por outro lado, quando nós, os filhos, estudamos e formamos os nossos próprios lares, nos vemos como os mais capazes de tudo e ignoramos os pais, porque há, porém, quem diga que os seus filhotes, como a linguagem comum nos ensina, são a razão pelo azar nos seus lares. Enquanto isso, outros dizem que, se os meus filhos, netos para os pais, estiverem doentes é porque é uma magia negra que mandam e assim prejudicando a nova família. Como também há casos em que as noras ou os genros não se entendem com os sogros, o que acaba por agitar os seus parceiros serem mais cruéis ou que os parentes se retirem das suas casas para que a paz reine novamente no seio familiar. Lembrem-se que falei do respeito para com os nossos pais, para tornar melhores os nossos dias enquanto na terra. Pergunto-me, há lógica em criar um abacateiro para depois tratar mal os frutos que dará? Dá algum proveito criar um gato para depois levar a carne e desperdiçar? Claro que não. Portanto, por que é que os nossos pais geraram-nos? Para crescermos e depois eles usarem os nossos filhos, seus netos, como uma isca nas suas magias. Qual é o lucro que eles poderiam ter? Amigo meu amigo, cuida bem dos seus pais, faça com que eles sejam felizes com o pouco que possui, da mesma maneira que eles sacrificaram a sua juventude para crescermos bem. Isto para que as coisas não sejam as mesmas, como foram com o meu vizinho, um mau exemplo a seguir porque não há ninguém que irá recompensar de forma alguma o esforço que os nossos pais tiveram. O meu vizinho, muito bem estudado, bem-sucedido e com uma riqueza de dar inveja por onde ele passava. Naquela altura, no bairro não se falava mais nada, senão assuntos ligados àquele senhor que tinha transportes interprovinciais para quase todos os cantos do país. E nós, como miúdos, tínhamos como histórias de superação e exemplos brilhantes a seguir. A mãe do meu vizinho havia feito de tudo para ver o seu único filho, fruto de uma relação que teve com um ex-guerrilheiro já falecido, chegar a uma universidade e se formar no curso de Economia de Gestão e Negócios, e que mais tarde iria contribuir significativamente para o sucesso nos seus negócios, pelo país e não só. Até hoje eu procuro entender o significado profundo de quem disse, não deixe que o dinheiro te suba a cabeça, porque não sei em que termos isso acontece, só sei que por um lado, o meu vizinho cometeu o pior erro na sua vida. Certo dia, como de costume, todos os domingos iam visitar a mãe para ver o que se passava com ela e também ver se havia algo em falta. Pois, a mãe do meu vizinho vivia sozinha, depois que ele mudou de casa e ir viver com a sua família numa outra comunidade. Tudo estava normal até aí, embora tivesse o anormal que era o facto de não estar acompanhado dos seus filhos, o que fazia com frequência sempre que fosse à casa da sua mãe. Naquele dia estranho, ele tinha uma missão, que na sua opinião, tratava-se de uma ideia excelente, suficiente e na altura de quem tinha muito dinheiro. Afinal de contas, ele ia dizer à sua mãe que fizesse um orçamento de todo o dinheiro que havia usado ou gastado desde o primeiro minuto que soube que carregava um filho até aos dias de hoje. Do parto às primeiras caminhadas, das caminhadas até o primeiro contacto com a escola. Portanto, ele queria de alguma forma devolver todo o dinheiro e não ficar em dívidas com a sua pobre mãe. Então a mãe parou e refletiu, e de imediato deu a resposta, portanto, não, a que ele esperava, mas sim que ele voltasse e buscasse a lista no sábado mais próximo do domingo que ele foi à casa da sua mãe. Tem vezes que eu já ouvi jovens da minha idade a chamarem os seus pais de pessoas que não têm visão, pessoas que são desatualizadas no mundo que chamamos moderno ou contemporâneo. Todavia, nos esquecemos que, antes da nossa nascença, nesta terra, eles já estavam aqui, antes que soubéssemos o que era um abecedário eles já sabiam. Surpreso, mas sem muita reação, o meu amigo vizinho voltou aos seus habituais negócios até que o dia do sábado se aproximasse. Contudo, como haviam combinado, ele foi exatamente sábado para saber logo quanto era o valor total da lista que a mãe ficou de fazer. Chegado à casa da velha, ele pergunta, ó mãe, onde está o orçamento que eu pedi que a mãe fizesse? A mãe friamente responde, meu filho, escute bem o que vou dizer. Desde que o seu pai morreu, eu só fiquei aqui nesta cidade até que você cresceu e saiu daqui da minha casa. Então, o que vou pedir não é de grande valor aos seus olhos, mas eu peço que me leve, enquanto você a dirige, de volta amanhã mesmo, para a província de Tete.
Lá é onde tudo começou e se isso acontecer, você irá regressar e continuar a sua vida sem ter que se preocupar comigo para sempre. Aua. Mamã, diga algo que me vai deixar feliz. Eu pedi uma lista e não esse pedido tão ínfimo e sem sentido que a mãe se refere. Por favor, mãe. Não, meu filho. Não me contrarie se não hei de zangar. Amanhã estarei de malas feitas para a viagem. E como combinado, às 5 horas do dia seguinte, aquela senhora já estava pronta para a viagem, e com o seu filho, começaram a viagem. Mas, logo que arrancaram, a mãe começa a fazer perguntas muito estranhas que a primeira impressão que o filho teve foi muito espanto e em simultâneo ele ficava muito estressado, pois a mãe perguntava o que já tinha total conhecimento. A mãe fazia perguntas como: Filho, quem são essas pessoas aí sentadas? Quem são esses senhores de roupa branca? Por que é que as árvores parecem estar a voltar para o lugar onde nós saímos? O que é aquilo que parece estar a arder? Para onde é que vamos? E o filho respondia: Mãe, aquelas pessoas aí sentadas, são estudantes, mãe sabe disso, porque a escola está próxima da sua casa. Mãe, aqueles senhores são médicos, mãe, as árvores estão todas no mesmo lugar, nós é que estamos em movimento. Assim o meu vizinho foi a responder as questões até que chegou ao seu limite, pois achou muito absurdo a mãe fazer questões de coisas que já tinha pleno conhecimento. Então foi daí que de repente ele parou o carro e disse: Oh mãe, daqui até o nosso destino, por favor não me faça mais questões porque eu já estou farto disso. E a mãe respondeu: Por favor leve-me de volta a casa porque não quero mais viajar. Não entendia mais nada, afinal de contas, a mãe fazia aquilo com o plano de poder testar o seu filho e ver até que ponto iria a paciência do filho. Aqui vai uma grande lição, pois o objetivo principal da mãe não era de levar o dinheiro do seu filho, mas sim, mostrar ao filho que ele fazia as mesmas perguntas enquanto criança e a mãe nunca havia se irritado por isso. Além de que a mãe conversava sozinha tentando fazer o filho entender quais eram as coisas que estavam no mundo em volta. Aquilo ninguém podia pagar de volta, pois foram noites e noites que a mãe perdeu, além dos recursos que o filho tanto se preocupava em pagar. Assim, a mãe do meu vizinho pediu que o filho levasse-lhe para casa e que nunca mais a contactasse e que ficasse em paz sem se preocupar com ela. Foi necessário a intervenção da minha avó que o vizinho tivesse recebido perdão pelas suas atitudes.